No mapa do turismo mundial, Porto de Galinhas é sinônimo de paraíso, emoldurado por águas cristalinas, piscinas naturais e praias que encantam milhares de visitantes todos os anos. Mas por trás desse cenário de sonho, existe uma realidade que preocupa. Na nossa avaliação, os indícios são muito fortes de que havia isso, né? Que a investigação precisa definir o alcance. Quem são efetivamente as pessoas que participavam disso e o que ganharam, né? Prejuízos tanto para o comprador quanto para o dono daquele empreendimento. E ainda, a justiça pode determinar a demolição daquele empreendimento. Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cardinô e no programa de hoje você vai acompanhar uma denúncia muito grave. A denúncia do Ministério Público de Pernambuco e aponta a possível emissão de licenças irregulares no município de Pojuca. Segundo os investigadores, os documentos teriam permitido a construção de empreendimentos de luxo em Porto de Galinhas. Em dezembro do ano passado, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realizou uma operação na cidade. Os alvos da ação foram políticos, familiares de políticos e empresários. Agora você acompanha todos os detalhes nessa reportagem exclusiva da semana. No mapa do turismo mundial, Porto de Galinhas é sinônimo de paraíso, um cartão postal no litoral sul de Pernambuco, emoldurado por águas cristalinas, piscinas naturais e praias que encantam milhares de visitantes todos os anos. Mas por trás desse cenário de sonho, existe uma realidade que preocupa. Nos últimos anos, resorts e condomínios de luxo avançaram em ritmo acelerado, mudando a paisagem da região. E o crescimento descontrolado despertou a atenção das autoridades. O Ministério Público de Pernambuco abriu uma investigação sobre diversas construções no município de Pojuca. A lista inclui empreendimentos em áreas de alto valor, como em Porto de Galinhas, Muro Alto e Maracaípe. Por trás da propaganda de exclusividade e conforto, promotores enxergaram fortes indícios de irregularidades. O município de Pojuca, aliás, o litoral pernambucano, ele é repleto de exemplos de destruição desse patrimônio que é de todos por conta de uma falta de controle urbanístico no crescimento desordenado. Então, as áreas turísticas elas passam a crescer de uma maneira desordenada, de modo que não há uma infraestrutura para receber aquela quantidade toda de empreendimentos, aquela quantidade toda de pessoas. E, em função disso, você vê uma deterioração desse patrimônio, que é um patrimônio, como eu disse, de todos, né? De todos nós pernambucanos e brasileiros. O Ministério Público de Pernambuco deu ultimato à Prefeitura de Pojuca. O órgão ministerial identificou falhas graves na emissão de licença e fiscalização de obras no município e determinou o embargo imediato de empreendimentos sem documentação. O Norte Investigação teve acesso com exclusividade à lista de empreendimentos investigados e embargados e flagrou algo impressionante. Nomes que constam como alvo das apurações continuam com obras em andamento, como se nenhuma irregularidade tivesse sido apontada. As apurações mostram que algumas construções avançaram sobre áreas de preservação permanente, como manguezais e restingas, fundamentais para o equilíbrio ambiental da região. Em outros casos, há indícios de obras iniciadas sem licença ou sem estudo de impacto ambiental exigido por lei. E os manguezais não estão livres dos impactos, né? E principalmente quando se trata de especulação imobiliária e crescimento da cidade de forma desordenada, sem saneamento básico, por exemplo. Então os estuários estão sendo sumidouros de efluentes não tratados, domésticos, e que aumentam a carga orgânica, né? E são lançados muitos resíduos para dentro desses estuários que acabam, pelas marés também, sendo levados para dentro do ecossistema, causando forte impacto. Tanto o ecossistema de Restinga quanto o ecossistema de Manguezal, a gente já começa a perceber os seus efeitos deletérios e o impacto socioeconômico.
A pesca, por exemplo, tem decaído nessas regiões e isso é um agravante também para a economia local. O Ministério Público também investiga como algumas licenças foram concedidas. Promotores suspeitam de falhas graves e até favorecimento político no processo de aprovação. A hipótese é que autorizações tenham sido liberadas em desacordo com o plano diretor de Pojuca, ignorando riscos urbanísticos e ambientais. Desse caminho de investigação, nasceu uma operação do Ministério Público. Ninguém, obviamente, autoriza conscientemente um empreendimento irregular se não for para ganhar alguma vantagem, e essa é a hipótese da investigação. Então, como eu dizia, o Gácio Praias mapeou, isso foi dito inclusive na audiência pública, e uma das licenças de construção de um empreendimento lá no município de Pojuca, essa licença foi concedida sem nenhum procedimento administrativo. Simplesmente a licença foi assinada pelo servidor público responsável e entregue ao empresário sem nenhum procedimento prévio de licenciamento. E a partir daí se constatou que havia uma verdadeira desorganização na Prefeitura de Pojuca com relação a esses processos de licenciamento, e essa constatação culminou com uma assinatura, é recente isso, de um termo de compromisso de ajustamento de conduta para exigir da Prefeitura tão somente a organização dos procedimentos de licenciamento, que não havia organização alguma. Em dezembro de 2024, o Ministério Público realizou a Operação Habits. A investigação começou após uma denúncia de um empresário da construção civil, que revelou um possível esquema criminoso dentro da Prefeitura de Pojuca. Segundo as investigações, o setor de licenciamento imobiliário teria se tornado um terreno fértil para fraudes e vantagens indevidas. Nós instauramos uma investigação aqui no GAECO, na verdade uma investigação conjunta com a Promotoria de Justiça de Pojuca, por conta de um empresário da região, empresário do ramo de construção civil. Ele disse que tinha interesses na região e que construía imóveis, empreendimentos imobiliários naquela região praieira ali do município de Pojuca, e que não aguentava mais a pressão e aí a alegação dele, obviamente, que o empreendimento dele era todo legal, mas que havia uma dificuldade muito grande para obter os licenciamentos de construção, de instalação, e que havia uma cobrança e que se não pagasse se não pagasse a propina exigida pelos servidores públicos, ele não conseguia a obtenção desse licenciamento. Entre os principais alvos da operação está o vereador Júlio Marinho, que já foi secretário de Meio Ambiente e Controle Urbano de Pojuca. Nossa equipe foi até a Câmara Municipal tentar ouvir o parlamentar, mas a assessoria informou que ele não iria se pronunciar. Nós estamos aqui no município apurando algumas denúncias, né? A gente teve acesso a algumas denúncias do Ministério Público e a gente está procurando essas pessoas que são citadas. Certo. Você gostaria de falar com quem? Júlio Marinho. Júlio Marinho, tá, denúncia aí. É referente aos empreendimentos em Porto de Galinha. Eu acho que ele não tá, né? O pessoal acha que isso quer pra você. Pediram para procurar a assessoria dele aqui. Oi? Não estão querendo filmar. Não tem algum contato que a gente possa pedir uma nota, um e-mail? Ele tem, me dá o teu contato, que eu pego com eles, aí eu vou pegar uma nota com eles e te repasso. As investigações alcançaram outros nomes de peso na política de Pojuca. Foram alvos de mandado de busca e apreensão: o ex-secretário Erivelto Lacerda de Araújo, a ex-vice-prefeita Adilma Barbosa Lacerda dos Santos, o marido da ex-prefeita, o filho da ex-vice-prefeita e um empresário do setor imobiliário da cidade. Tentamos ouvir a ex-prefeita Célia Agostinho Lins de Salles, que hoje ocupa cargo comissionado no governo estadual de Pernambuco. Mas até o fechamento da reportagem não houve resposta. O atual prefeito, Carlos José de Santana, também não foi encontrado na sede da prefeitura para responder sobre quais medidas foram tomadas após o escândalo. Entre os investigados aparece o nome de uma gigante do setor imobiliário, a Gávea Resorts.
O grupo é conhecido nacionalmente por erguer projetos de luxo de grande porte, sempre associados a praias paradisíacas e destinos turísticos de alto padrão. E é justamente por isso que a investigação do Ministério Público chama atenção. A marca associada a grandes negócios em outros estados agora é citada entre os alvos das apurações em Porto de Galinhas. Na nossa avaliação, os indícios são muito fortes de que havia isso, né? A gente vai ter a prova material após a análise da quebra bancária, se esses indícios forem confirmados, mas tudo leva a crer que realmente isso existia. O que a investigação precisa definir é o alcance. Quem são efetivamente as pessoas que participavam disso e o que ganharam. As consequências podem ser severas para empreendimentos irregulares: suspensão imediata de obras, proibição de vendas, multas milionárias e até demolições. Além disso, a Justiça pode determinar a reparação integral dos danos ambientais. As consequências para os empreendimentos que são construídos de forma irregular e para os seus responsáveis podem incluir o embargo da obra, que é a suspensão imediata da obra por meio de uma decisão judicial, para que se evite os danos. E isso inclui reparar a área total destruída ou, se não for possível, a indenização para compensar aquele prejuízo que foi causado naquela área. Após a ação do Ministério Público, a Prefeitura de Pojuca editou um decreto criando um programa de regularização extraordinária. Na prática, uma espécie de anistia para imóveis levantados sem licença ou em situação irregular. A proposta é submeter essas obras a uma análise técnica e, em alguns casos, autorizar a regularização. Então, quando a gente tem as práticas que não são aquelas adequadas, já passa para a sociedade, como todo o setor, tá certo? Ele tem práticas não adequadas, quando não é verdade. A gente tem práticas não adequadas em casos pontuais que a gente precisa colocar as instituições a serviço da sociedade e fazer as devidas correções. Então, o CREA tem fiscalizado, tem acompanhado e, nesse caso de Pojuca, tem conversado com o Ministério Público, dando todas as condições para que a gente possa fazer as devidas correções. O proprietário interessado terá que abrir um processo na Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano. Se o pedido for aceito, após o pagamento das compensações, o município pode emitir um documento oficial registrado em cartório, dando validade ao imóvel. Mas, segundo especialistas, esse processo não é garantia absoluta. A regularização administrativa reduz riscos, mas não elimina questionamentos judiciais e responsabilizações futuras. E pode gerar prejuízos tanto para o comprador quanto para o dono daquele empreendimento. E ainda, a Justiça pode determinar a demolição daquele empreendimento. No meio da disputa jurídica, compradores e investidores podem sair prejudicados. Especialistas alertam: contratos podem ser anulados, obras paralisadas e o dinheiro simplesmente perdido. Enquanto isso, aumenta a insegurança jurídica e ambiental em um dos destinos mais cobiçados do Brasil. É possível que isso aconteça, né? Se não na área criminal, que, assim, normalmente a área criminal, o processo, ele tem um escopo de punir quem praticou o delito, e aí tanto na área privada quanto na área pública, e aí o corruptor ativo e o servidor corrompido, buscar a reparação desse dano do ganho ilícito, buscar a reparação do proveito do crime, né? Ou seja, atacar financeiramente, asfixiar financeiramente o crime, como também pode acontecer de um desdobramento na área civil, né, para integrar a reparação do dano, ser necessária a demolição de algum empreendimento que se comprove que efetivamente não tinha condições de ser licenciado. São denúncias de grande impacto que levantam questionamentos sobre a forma como surgiram esses empreendimentos luxuosos em Porto de Galinhas. Um dos principais destinos turísticos do Brasil. O que as investigações revelam é a suspeita de um esquema envolvendo setores da Prefeitura de Pojuca.
E o que chama a atenção é que essa investigação começou a partir do relato de um empresário que, cansado de supostas cobranças ilegais, procurou o Ministério Público. Nós estamos falando de movimentações que, segundo fontes do próprio inquérito, podem alcançar cifras bilionárias. Bilhões. Diante disso, ficam muitas perguntas sem resposta. Quem realmente comandava esse esquema? Qual era o tamanho da rede de beneficiados? E para onde foi o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? E essa é apenas a primeira reportagem do Norte Investigação sobre esse caso. Nós continuamos acompanhando cada desdobramento e em breve nós vamos mostrar como esse esquema funcionava e quem, de fato, pode ter sido beneficiado. A sociedade espera transparência, rigor e responsabilização. Esse é o caminho para que a justiça seja feita. Vamos então às respostas, às notas. Em nota, a Gave Resorts informou o seguinte: a Gave Resorts cumpriu todas as exigências legais para a execução do empreendimento Porto 2 Life e, por isso, recebe com tranquilidade qualquer investigação. O projeto possui todas as licenças ambientais e urbanísticas necessárias. A empresa não foi formalmente notificada sobre os embargos ou restrições relacionadas ao empreendimento e continua operando normalmente dentro da legalidade. Desde a concepção, a obra é conduzida com rigor técnico e jurídico e em conformidade com todas as normas legais. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a segurança de nossos clientes, assegurando que todas as etapas do projeto seguem a legislação vigente, garantindo a solidez e a legalidade do Porto 2 Life. Nota da Moura do B Engenharia. A Moura do B Engenharia informou que não é parte e nem foi oficiada nos autos dos processos que mencionam apenas os condomínios relacionados. Os empreendimentos citados foram construídos e entregues há vários anos, com todas as licenças e autorizações exigidas pelos órgãos competentes à época, em plena conformidade com a legislação vigente. A Moura do B reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o desenvolvimento sustentável nas regiões onde atua. Nota da Pernambuco Construtora. A Pernambuco Construtora esclarece que não é parte envolvida nas investigações em curso no município de Pojuca e que seguiu recomendação do Ministério Público em transferir a competência da análise ambiental da esfera municipal para a estadual, a Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, o que já vem sendo realizado. E você que nos acompanha em toda a região norte e várias partes do Brasil, viu algo suspeito? Mande sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso WhatsApp, 92 o prefixo 992972401. O que estiver errado, a gente investiga e vai atrás das respostas. Agora é hora de ver os destaques da semana no Brasil e no mundo. Fique de olho no Norte. A Polícia Civil aqui em Rondônia deflagrou a Operação Curto-Circuito contra furtos e roubos de cabos e fios de cobre. A operação está sendo comandada pela Delegação de Repressão a Furtos e Roubos do município de Ariquemes e já cumpriu 19 mandados de prisão temporária, 7 de busca e apreensão nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná e também no estado do Mato Grosso. As investigações apontaram a existência de uma organização criminosa bem estruturada, com divisões de funções e também uma grande logística para o transporte e revenda do material. Ainda segundo a polícia, os integrantes dessa organização criminosa seriam lideranças, operários financeiros e também executores de transportadoras. Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso seria responsável por diversas ocorrências de furtos e roubos contra fios de
órgãos públicos, concessionárias de serviços essenciais e também empresas privadas. A operação continua na tentativa de fechar o cerco para essa organização criminosa. A Polícia Federal, junto com a Receita Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão em 8 cidades do país durante a Operação Inceptio. Essa operação mira uma organização criminosa suspeita de praticar os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram 9 prisões preventivas e 22 mandados de busca e apreensão em Rio Branco, no Acre, Porto Velho, Rondônia, Ubá, Minas Gerais, Camaçari, Ilhéus e Salvador, na Bahia, Cabedelo, na Paraíba e São Paulo. As investigações apontam que o grupo enviava drogas do Acre para o Nordeste e Sudeste do país, movimentando lucros com empresas de fachada, contas em nome de terceiros e também criptomoedas. A Justiça bloqueou mais de 130 milhões em contas bancárias, sequestrou bens de 10 milhões e suspendeu um comércio que era utilizado pela quadrilha. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Essas são as informações. Volto com você ao estúdio. Obrigado por sua audiência aqui no Norte Investigação. Você da região Norte e de outras regiões do Brasil, continue participando. Envie sua denúncia, sua sugestão. Olha o nosso WhatsApp 92, o prefixo 99297-2401. Próxima semana voltamos com mais uma reportagem investigativa e exclusiva. Lembre-se, estamos também no site norte.com.br, nas redes sociais e na Rádio Norte FM. Até lá, boa noite.